Na sua opinião, qual é o pior jornalismo feito no Brasil? Qual dos veículos faz o pior jornalismo? Para você dizer aqui nos comentários qual, na sua opinião, é o pior jornalismo praticado no Brasil. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um fato que aconteceu, que é tipicamente um trabalho político que a Folha de São Paulo vem tratando de fazer. O UOL deixou de fazer jornalismo. O UOL resumiu-se ao ativismo. Você pode ter dúvidas, não gostar do trabalho do Estadão ou do Globo, mas a verdade é que eles ainda procuram maquiar o ativismo deles com jornalismo. No caso da Folha de São Paulo, não existe mais nenhuma preocupação com jornalismo. É apenas um panfleto de péssima qualidade, com profissionais que são venais, com profissionais altamente desqualificados e selecionados não pela capacidade mental ou de produção de textos, mas pela capacidade de defecar pelos dedos. Essa é a característica e a condição básica de quem hoje trabalha na Folha. Basta observar, por exemplo, quando eles não defecam pelos dedos, defecam pela boca, como foi o caso do Josias, pedindo, pelo amor de Deus, que o Lula parasse. Ele atuou como conselheiro sentimental. Porque, na verdade, se de um lado o pessoal da Folha tem uma falta de apego e apreço pelo jornalismo, e tanto assim que a Folha se transformou num depósito. Sabe aquele galpão lá dos fundos que você tem, onde você guarda todas as imundícies? Isso é a Folha. A Folha virou um depósito, acredite, daquilo que existe de mais deplorável, de mais degradante, decadente, inóspito. Aquelas coisas mais inúteis do jornalismo brasileiro hoje estão na Folha, encontram guarida na Folha. Mas isso não é apenas os mais velhos. Os mais novos buscam pela sabugice e pela bajulação, pela puxação de saco, pela mentira, pela incompetência, pela incapacidade, pela necessidade de lacrar. A Folha é o local ideal para todos os idiotas trabalharem. Se você se considera um idiota, mande seu currículo para a Folha de São Paulo, que você estará muito bem situado. A Folha, ela tem uma fixação sexual. O pessoal da Folha tem um fetiche sexual com o Bolsonaro. Não tem outro jeito. Há sim um fetiche sexual. Sabe aquela coisa de chamá-lo de macho tóxico? É como se o pessoal da Folha todo tivesse sonhos eróticos com o Bolsonaro. E esses sonhos eróticos tornam a Folha um processo daquele adolescente que tem prazeres e orgasmos lembrando da namorada imaginária. Lembrando aquela colega de aula, aquela professora, no meu tempo era professora, que ela habitava os sonhos das pessoas. Hoje o Bolsonaro habita os sonhos eróticos do pessoal da Folha. Só pode ser isso. Não tem outra justificativa, não tem outra explicação. Ontem, terça-feira, a Folha soltou uma matéria dizendo que a Gaviões da Fiel faria um desfile colocando um Bolsonaro gay. Fizeram até entrevistas com um representante da escola dizendo que ele seria uma bichíssima, uma bichérrima. O Bolsonaro, com a sua capacidade de tramontinar, quando viu a nota da Folha, que está inclusive aqui para você olhar, o que o Bolsonaro fez? Soltou uma gargalhada. Mas antes do Bolsonaro soltar uma gargalhada, já havia uma rejeição nacional de todos os brasileiros contra a Folha, contra a matéria e contra a escola. E a rejeição com a escola foi tão grande que na quarta-feira, hoje, a escola de samba soltou uma nota negando que houvesse uma intenção de criar um aspecto ou alguma coisa relacionada ao Bolsonaro gay. Ou seja, a Folha foi homofóbica, a Folha foi preconceituosa e a Folha foi mentirosa. Coisas que ela é normalmente. Ela criou um fake news a mais. A mesma Folha que matou a rainha agora se supera e mente descaradamente no carnaval.
Aonde a Folha pretende chegar nessa sua jornada rumo ao fundo do poço de lama e de merda? É enojante para mim, enquanto jornalista, ver um veículo como a Folha, o UOL, se submeterem, se transformarem de uma forma tão aviltante na latrina do jornalismo nacional. A Folha de São Paulo é hoje o exemplo mais acabado da estupidez aliada à impotência. É por isso que pessoas como aquela lá do interior de São Paulo acabam agredindo os conservadores. Há um sentimento de impotência por parte da esquerda que não conseguem vencer o bom humor, a capacidade de trabalho, a resiliência, a fé e o apego à liberdade que os conservadores emanam. Quando você olha para um conservador, você vê alguém feliz, alegre, porque está lutando por algo. Quando você vê alguém da esquerda, e os repórteres da Folha são esse exemplo, você vê alguém carcomido pelo ódio, remoído no rancor. E não adianta tomar Viagra, e não adianta usar supositório, que nada vai restabelecer nem a capacidade, nem vai recuperá-los da disfunção erétil, nem da disfunção mental. O jornalismo brasileiro, dessa velha mídia, se transformou na latrina. E se nós pensarmos hoje em algo que personifica a latrina do jornalismo brasileiro, é o jornalismo feito pelo Grupo Folha, pelo UOL. Por falar nisso, você ainda é assinante do UOL? Você ainda acredita nas pesquisas do Datafolha? Pesquisas essas que são feitas com base nos assinantes da Folha? Está na hora de você não apenas rejeitar a Folha, mas de você se desmamar da Folha. A menos que você seja da mesma laia, da mesma corja e da mesma categoria de estúpidos, de imbecis, que costumam, pelo ativismo, desrespeitar a inteligência alheia. O pessoal da Folha pensa que todo brasileiro é tão estúpido quanto aqueles que fazem o seu porco jornalismo. Se você concordar com o conteúdo do nosso vídeo, compartilhe em suas redes sociais, comente. Na sua opinião, qual é o lixo do jornalismo nacional hoje? As opções: Agência Brasil, RBS, Globo, Folha, UOL e Estadão. Aqui em RBS você pode colocar junto também essas porcarias de jornalismo que é feito no Ceará, Pernambuco, na Bahia, na Paraíba e aquela região toda ali dominada pela esquerda. Porque é um jornalismo tipicamente feito pelas verbas de publicidade dos governos dos estados. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.